Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Estamos aqui novamente, eu, Bárbara e o Lucas. Nós somos do Instituto Federal do campus Caraguatatuba. Estamos aqui pelo PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, regulamentado pela CAPES, e hoje nós vamos trocar uma ideia aqui sobre a natureza da luz, ok? Mas antes eu queria dar um recado para vocês, na verdade seria um convite de um evento organizado pelo nosso professor Plaza e Alex Lino, e os nossos colegas de licenciatura. Chama Sextou com Astronomia, vai ser no dia 4 de dezembro, nessa sexta-feira, às 15 horas, às 3 da tarde. E seria muito legal se vocês pudessem participar. Tá o link aqui no slide e vai estar também na descrição do vídeo, tá? Seria muito interessante se vocês pudessem participar, tá? O pessoal vai trocar uma ideia lá sobre os fundamentos aí da astronomia na física, né? Então, quem quer saber mais um pouco sobre buraco negro, estrela de nêutron, galáxia, caramba, 4, vão estar trocando essa ideia lá, tá bom? Então, tenha vontade aí para dar uma passadinha lá, pelo menos. Para começar aqui na nossa proposta, né, da natureza da luz, fica aí a pergunta: o que é a luz, afinal? Se vocês já assistiram ao vídeo passado, nós falamos um pouco sobre o espectro eletromagnético. Vocês já vão ter uma boa noção do que é a luz, ou pelo menos de alguns dos aspectos da natureza dela, certo? Bom, desde os primórdios da humanidade, né, desde os primórdios da vida humana, a luz tem se mostrado um elemento super importante para a gente, tanto pela luz do sol, né, que é importante porque ela nos traz alguns nutrientes, e também é um dos fatores mais importantes para a agricultura, principalmente, né, porque as plantas, a comida, os vegetais se alimentam da luz solar, né, e também com a descoberta do fogo, que foi uma das descobertas mais importantes para a humanidade, propiciou a gente a poder cozinhar, a poder se aquecer, a afastar até os animais selvagens da gente, né? Porque alguns animais têm medo de fogo, né? Então a luz aí, ela sempre foi muito importante pra gente, ok? Tão importante que antigamente as pessoas atribuíram, né, a luz a questões divinas, certo? Então no Antigo Egito, por exemplo, a gente tinha a deusa Mát e o deus Ra, como representantes aí da luz, o deus Ra, da luz do sol. A deusa Mát tem aí uma teoria de que ela foi a mãe, a que deu a luz ao deus Ra, mas tem também em alguns outros lugares dizendo que ela foi a filha do deus Ra. Então ela é descrita como a deusa da verdade, da justiça, do equilíbrio do universo e tal. E é nessa ideia aí, os dois foram ditos divindades representantes da luz, ok? Bom, um dos primeiros lugares aí a falar sobre a natureza da luz foi na escola filosófica indiana chamada Sankhya, onde eles diziam que a luz era um elemento fundamental para a formação de outros. Uma ideia aí um pouco vaga, mas para a época já era uma ideia bacana, certo? Uma visão filosófica aí diferenciada. Já na outra escola, também indiana, praticante do hinduísmo, eles já tinham uma visão mais bem construída, uma visão atomista já, que é bem avançado para a época também. Nessa ideia, a luz era formada através de feixes de átomos de fogo em movimento, e esse seria um conceito um tanto parecido com o conceito que a gente tem de fóton, certo? Tá aí o símbolo do hinduísmo, tá? Para quem tiver curiosidade.
Vai estar nas referências também um link sobre as duas escolas, se vocês quiserem saber um pouco mais, que eu acho bacana. Beleza? Bom, já na Grécia Antiga, entre os séculos 6 e 5 AEC, eu esqueci de falar no slide anterior, mas o AEC é como se fosse antes de Cristo, só que para não ficar uma coisa muito centralizada, muito religiosa, a gente tem esse AEC que é mais representativo, né? Para quem não é da religião, das religiões cristãs, para ser uma coisa mais neutra, a gente coloca antes da Era Comum, tá? Bom, nessa época aí, uma das primeiras teorias acerca da natureza da luz foi a teoria da emissão, do Pitágoras. E ele dizia que as imagens eram formadas quando feixes luminosos viajavam a partir do olho, ou seja, saíam do olho, até tocar nos objetos. E era assim que a gente enxergava. Para Platão, os olhos, os objetos e uma terceira fonte, por exemplo, o Sol, emitiam raios, e esses raios se encontravam em algum lugar e fazia com que a gente enxergasse, certo? Aí uma ideia até que válida, né? A época. Ainda na Grécia Antiga, entre os séculos 5 e 4 antes da Era Comum, um outro filósofo chamado Empédocles dizia em seus escritos sobre um fogo que saía, brilhava fora dos olhos e interagia com a luz de alguma outra fonte, por exemplo, o Sol, né? E até aí a gente tinha uma visão bastante filosófica da luz, né? Tanto que eram todos filósofos que falavam sobre os conceitos ou a possibilidade na natureza da luz, até que esse cara da segunda foto aí, o Euclides, um matemático, ele aceitou essa teoria da emissão do Pitágoras, tá? E estabeleceu uma relação entre o tamanho de objeto e a distância do olho, e elaborou, assim, a lei da reflexão, cujo ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, como a gente pode ver aí nessa imagem, certo? Então, os raios luminosos estão saindo aí da lanterna, certo? Essa linha azul, ok? Indo de encontro ao espelho, e do espelho é projetada um outro raio de luz, chamado raio de reflexão, certo? Ele dizia que o ângulo de incidência era igual ao ângulo de reflexão, certo? Então, como se tivesse uma linha, essa linha tracejada, certo? No espelho, perpendicular ao espelho, e o raio que saía da lanterna fazia um ângulo com essa reta tracejada aí. E esse ângulo era tanto igual na incidência, ou seja, a partir do espelho, quanto na reflexão. Ok? Bom, ainda na Grécia Antiga, no século IV, antes da Era Comum, o Aristóteles, também filósofo, né, e matemático, ele foi o primeiro que quis sair dessa teoria corpuscular, ou da ideia de partículas, de feixes luminosos. Ele partiu para uma outra característica aí. Como ele já tinha uma noção da natureza ondulatória do som, por exemplo, ele imaginou que a luz se comportasse da mesma forma, certo? Então, para ele, a luz precisava de um meio cuja vibração, ao chegar em nossos olhos, realizassem outra vibração e, ao atingir um objeto, faria com que a gente enxergasse, certo? Então, ele tinha aí uma visão bem diferente da que os outros que antecederam ele pensavam, ok? Agora, não na Grécia, agora no Egito, em Alexandria, comandado aí pelo Império Romano, na época, no século II, agora não mais antes da Era Comum, agora é só depois da Era Comum. Esse carinha da foto, o Cláudio Ptolomeu, assim como Euclides, ele adotou a ideia de que a luz era descrita por uma trajetória em linha reta.
Eu não falei isso nos slides anteriores, mas pelaquela imagem que a gente viu, onde a lanterna está incidindo o raio no espelho e depois refletindo, só funcionaria se a luz tivesse uma trajetória retilínea, ok? Então, partindo aí desse princípio, o Empédocles também adotou essa ideia, tá? Que a gente vê que no futuro acaba sendo uma aproximação interessante quando a gente lida com óptica geométrica, tá? A luz não se propaga nessa linha reta, igual a gente está descrevendo aqui, mas é uma aproximação boa, tá? É o outro, isso. Bom, o Ptolomeu, ele realizou um dos primeiros trabalhos experimentais, não vou dizer o primeiro, porque podem ter vindo outros que eu não relatei aqui, tá? Mas foi um dos primeiros que trabalhou de forma experimental com a luz, ok? E ele descobriu que ao sair do ar e entrar em contato com um meio mais denso, como por exemplo a água, a luz teria sua direção de propagação alterada, certo? Nesse segundo desenho aí que a gente está vendo a reta, essa linha aí meio inclinada, ela representa a luz, tá? No meio menos denso. E depois, na parte de baixo, ela entra no meio mais denso, que seria a água, certo? Tá vendo que ela dá uma inclinada maior, assim, mais próxima da linha tracejada? Isso por conta da velocidade que é alterada conforme a luz muda de meio. Eu coloquei essa imagem do lápis na água só para vocês terem uma ideia mais visual, ok? Como se fosse uma ideia mais próxima do real, ok? Só para ficar bonito. Bom, a gente fica falando aqui de cientistas europeus, de cientistas mais nessa ideia eurocêntrica, como se só a Europa produzisse coisa e conteúdo, ciência e tal, mas não foi sempre assim, né? Na verdade, nunca foi assim, é que a gente que adota mais essa visão eurocêntrica, né? Mas teve um período aí chamado Idade Média, que principalmente na Europa foi considerado aí a Idade das Trevas, porque os europeus não estavam conseguindo produzir muito conteúdo, muito material científico aí nessa época. Então, os cientistas árabes, eles estavam produzindo a todo vapor, conteúdo a rodo. E esse cientista em específico, esse da foto, o Al-Haytham, ele contribuiu demais para a ciência, contribuiu demais para a física, ele foi super importante. Muitos e muitos trabalhos surgiram a partir dos trabalhos feitos por ele, ok? Então a gente tem que dar um baita de um crédito para esse senhor árabe aí, porque a gente não tem dado crédito suficiente, ok? Então ele foi super importante. Ele estudou as leis da reflexão e da refração, e ele rejeitou aquela ideia de raio visual, né, do pessoal que veio antes, que dizia que o raio luminoso saía dos olhos, ok? Ele rejeitou essa ideia, tá? Desses primeiros aí. Ele afirmava que os raios transmitiam cor e luz, que esses raios vinham do meio para o olho, que era uma ideia próxima à do Aristóteles, ok? E ele era muito fiel à experimentação, então ele tinha uma base de experimentação muito bacana. E ele foi o cara que desenvolveu a primeira câmara escura, que é essa que a gente está vendo aí nas duas imagens, em preto e branco, certo? Como funcionava essa câmara escura? Era uma caixa toda preta, toda fechada, beleza? Com apenas um pequeno orifício, poderia ser feito aí por um prego bem fininho, tá? E colocando essa caixa num ambiente iluminado, a luz vinha do ambiente, certo? Do meio, para dentro do orifício, certo? É um processo aí que a gente já viu no experimento do CD, é um processo de difração.
E com esse processo ele conseguia obter a imagem do meio para dentro da caixa. Ó, que bacana, super à frente do tempo, né? Bom, depois do Al-Haytham, a partir dos trabalhos dele, outros dois cientistas árabes, o Kutabi e o Kamal, eles explicaram que através da luz branca do Sol surgiam as cores do arco-íris. Só que eles não se aprofundaram tanto nesses projetos. Inclusive o Kutabi, essa imagem aí que nós temos, é sobre um modelo planetário que ele desenvolveu também, certo? Então ele era mais para a parte de astronomia, que na época não era bem astronomia, né? Era meio que junto com a astrologia, diferente do que a gente tem hoje. O Kamal ele ainda estudou bastante sobre óptica, até produziu um manuscrito aí sobre óptica, só que ele não se aprofundou tanto nessa parte da difração da luz, né? Do surgimento das cores através da luz branca. No mesmo tempo em que eles estavam fazendo esses estudos, o professor alemão Theodorik de Freiberg, um alemão, professor alemão, mostrou através de um copo esférico com água que o arco-íris aparece quando a luz do sol é refratada. Eu não achei imagens desse experimento com o copo real, né, para trazer para vocês, mas eu tenho aí a imagem que explica como que a gente enxerga o arco-íris, né, que é a partir da refração das gotículas de água, certo? Que faz com que a gente enxergue essas cores aí, tá? Bom, na Europa, na Idade Média ainda, nós temos esses dois estudiosos aí. O primeiro, para ele, o Robert Grosseteste, tem um nome esquisito, a luz seria resultado de contração e expansão de esferas concêntricas. Para ele, a luz seria uma esfera, assim, né, de luminosidade, uma esfera de fogo, podemos dizer assim, que viviam se contraindo e expandindo, como se fosse um processo natural, onde eles ficariam se autogerando, essas esferas, infinitamente. Surgiu do nada e se autogera para sempre, ok? Baseado nessa ideia, que influenciou o Bacon, o Roger Bacon, que escreveu um trabalho próprio sobre óptica, ele teria mais tarde desenvolvido um programa de estudo no modelo mais experimental, baseado nos estudos que ele teve com a óptica, certo? Ele tentou trazer um modelo experimental que não tinha na época, certo? Nas universidades, para provar os assuntos que ele abordava, certo? Para tornar mais palpável, para sair dessa ideia mais filosófica e também, de certa forma, para tirar essas explicações da natureza do contexto religioso, porque na época a Igreja Católica, ela comandava tudo, tá? Ela era a rainha do barraco, ela que dominava todo mundo, certo? Então, se você escrevesse alguma coisa que não estava de acordo com o que a Igreja Católica acreditava, com o que ela dizia, então ela ia lá e vetava os projetos. Como vetou essa ideia aí que o Roger Bacon tentou colocar para facilitar a ciência, né? A experimentação. Enfim. Tá. Agora, a partir do século XVI, né? Agora com uma visão mais científica, com um método mais científico, menos filosófico, nós temos a presença desse grande cara aí também para a ciência, o Johannes Kepler, tá? Ele foi conhecido principalmente por seus trabalhos na astronomia, tá? Mas na óptica também ele foi super importante, contribuiu bastante, certo? Através dos trabalhos do Felix Plater sobre anatomia,
e dos trabalhos do Al-Haytham, conhecido como Al-Hazen na Europa, e trabalhos do Euclides, acerca da geometria, o Kepler conseguiu juntar essas duas coisas, a anatomia do olho humano com as teorias desenvolvidas até então pela óptica geométrica, tá? Isso vai ser muito importante mais para frente. Eu queria ressaltar também que para que o trabalho ficasse mais conciso e que vocês pudessem compreender com menos conteúdo, para não ficar massivo, de certa forma, a gente teve que reduzir bastante, assim, consideravelmente, o número de pessoas que a gente ia falar. Então, eu queria ressaltar que não foram só esses os cientistas, né, que a gente falou que contribuíram para a óptica, foram muitos outros, mas nós tentamos trazer aí os principais, os conceitos principais, os mais abordados, talvez aí os mais aceitos, tá? E agora o Lucas vai falar um pouquinho sobre como a óptica era vista, a luz era vista a partir do século XVI, tá? Demorou então, gente. Então, como a Bárbara estava trazendo aqui, né, a partir do século XVI, um processo que se deu entre o século XVI e o século XVII, né, que foi a Revolução Científica, a gente vai ter uma nova visão agora, através do estudo da natureza, né? Não é mais aquela perspectiva mais filosófica e teórica, assim. Pessoas agora que vão estar desenvolvendo a ciência, né, elas vão seguir um método um pouquinho mais rigoroso, mais centrado, né, envolvendo modelação matemática também, mas baseado em hipóteses que façam sentido, certo? Através de teorias que não possam ser desbancadas, pelo menos não facilmente. Certo? Através de novas evidências experimentais, você sempre pode mudar de ideia, tá? Um exemplo que a gente pode trazer aqui, né, de como essa nova concepção científica, né, como é que isso influenciou na luz positivamente, na concepção luminosa que a gente vai ter da natureza da luz, né? A gente pode citar o exemplo do Snell, né? Wilbrord Snellius, se a gente quiser o nome inteiro dele. Esse cara, ele refinou a ideia que a gente tinha de refração, certo? Então, onde a gente imaginava aqui que, então a luz só troca de meio e aí altera a direção de propagação dela e a velocidade também, né? Não, ele montou aqui uma relação mais firme para isso, né? Ele trouxe uma equação para a gente, que é a lei da refração, né? Ou lei de Snell, né? Levando o nome dele aí em homenagem. Então, ele vai falar para a gente que esse N aqui, que é o índice de refração desse primeiro meio aqui, quando multiplicado pelo seno do ângulo de incidência, né, é o ângulo que o raio de luz que está incidindo aqui sobre o novo meio faz com a reta normal, que é essa reta perpendicular, né, ao plano que divide os dois meios, esse produto, né, entre eles vai ser igual a eu pegar o índice de refração desse segundo meio e multiplicar pelo seno desse outro ângulo aqui, agora desse ângulo que o raio de luz faz aqui com a normal, né, depois que ele é refratado. Então, um ângulo refratado, certo? Então, um exemplo aí de como é que a gente já começa a evoluir, né, ter uma progressão muito maior dos conceitos agora. E aí, nessa progressão, né, agora que a gente está com essa nova visão aí, a gente vai ter duas teorias principais aí, né, duas correntes científicas que vão gerar um certo debate, né, intelectual para que a gente compreenda, ou parcialmente compreenda, a natureza da luz, né. A primeira dessas teorias que eu vou estar trazendo aqui para vocês, né, a gente vai estar meio que seguindo uma linha temporal, né, então, baseado nas datas aqui, eu vou trazer a teoria ondulatória, certo? A teoria ondulatória vai ser o quê? Né? A gente vai pegar aquela vibe que o Aristóteles tinha jogado aqui, que a Bárbara falou pra gente, né? E esse gentil senhor aqui, o Christian Huygens,
ele vai refinar isso para a gente, né? Ele vai transformar em de fato, uma teoria científica, né? Não mais filosofia da natureza. Agora é hard science, o lance, tá ligado? E aí ele vai dizer o seguinte, né? As contribuições que ele vai trazer aqui para a discussão da luz, através da teoria ondulatória, vão ser as seguintes. Ele vai propor que a luz ela é uma espécie de perturbação oscilante, né, em um determinado meio. Isso é a definição de uma onda, tá? Eu vou entrar em detalhes sobre esse tópico aqui. Ele trouxe também o princípio de Huygens. E aí a gente tem que notar que a teoria ondulatória, né, que ele foi um dos principais precursores aí dela, ela tinha um desafio a lidar, né? Tinha uma coisa que não batia nela, que era a sua propagação no vácuo, né? A propagação da luz, que ele está dizendo que a luz é uma onda, né? Como é que ela se propagaria no vácuo, no espaço, tipo a luz que vem do Sol para cá, né? Aí ele propõe uma solução para isso, que seria o éter. Vamos dar uma aprofundada aí agora no que o Huygens traz para a gente, tópico por tópico. Então, primeiro aqui, ele está falando que a luz é uma onda, né? Aqui eu trouxe esse GIF aqui, mostrando essa ondinha que a gente faz quando pinga uma gotinha de água num lago que está bem calminho, né? Ele está bem lisinho aqui, bem plano, sem nenhuma uniformidade. Aí a gente vai lá e causa essa perturbação aqui com essa gota, né? A gente tem aí uma onda sendo gerada, né? Agora, algo que eu quero chamar a atenção sobre isso é que eu quero tentar contornar para vocês, ou com vocês também, né? Vocês podem deixar aí alguma dúvida ou algum comentário de fato na seção de comentários, por favor, tá? Sobre o que é uma onda, né? Aqui a gente tem um lago, certo? O lago é feito de água, bem? A água em si, ela não é a onda, né? Quando eu perturbo aqui e faço com que a água faça esse movimento aqui, né? Essa perturbação que eu causei, ela vai se propagando aqui na água. Não é a água que está fazendo isso, né? Eu criei uma onda aqui, que é uma perturbação, né? É eu desorganizar alguma coisa ali, né? E essa perturbação ela vai oscilar. Então, se a gente pingou alguma gotinha d'água aqui, primeiro ela vai afundar aqui com impacto, depois, até se a gente entrar em mecânica dos fluidos, né? A força de empuxo ela vai ser levantada aqui para cima de novo, né? E aí, esse movimento que ela causou aqui, ao descer e depois ao subir, a gente criou essa perturbação oscilante, né? Vai fazer com que ela mantenha esse comportamento se propagando aqui no restante da água, né? Eu criei um pulso aqui, uma perturbação aqui, que se propagou em forma de onda ao restante da água. Então, a onda, ela é justamente, né, necessariamente, essa perturbação, né? Ela não é a água, né? Se a gente pensar nessa ideia, então, a onda ela não é nem algo material, assim, palpável, né? Ela é quase um tipo de movimento, certo? Aí, se a gente usar alguns diagramas para observar, né, mais a ideia de onda que a gente está criando aqui, né, de eu ter um plano quietinho e eu causar uma perturbação nele, eu posso analisar dessa maneira aqui, né? Deu uma simplificada boa, né? Como se a gente estivesse olhando a onda de cima agora, né? Então, aqui a gente pode pegar o exemplo que a gente encontra na natureza, um modelo matemático para isso, e aqui um modelo um pouco mais simples, para que a gente consiga estudar isso com mais precisão, tá? Olhar para cada detalhezinho interessante. E por que eu estou falando também, né, da ideia de onda aqui na teoria ondulatória? Uma que a gente tem que sacar o que é uma onda para poder entender o que as pessoas dizem quando falam que a luz é uma onda, né? E outra, que a gente precisa dessa noção para entender o princípio de Huygens. Então, eu vou construir com vocês aqui, já já. Então, a gente está com esse exemplo aqui de onda agora, né? Essa perturbação aqui no centro, se propagando para o restante do plano. Esses círculos azuis aqui, né? Eles vão ser os picos dessa onda, né? A crista dela. E aqui, bem no meio do espacinho vazio entre cada um desses picos, a gente vai ter os vales. Tanto os vales quanto as cristas, né? A gente vai chamar de frentes de onda aqui agora. E aí essas frentes de onda, segundo o princípio de Huygens, tá?
elas são formadas por infinitas, diversas novas fontes de onda. Então, o princípio dele era o seguinte, ele dizia aqui que a gente tem uma fonte de onda, certo? Então, a partir daqui, a gente vai ter uma onda se propagando, e aí, cada frente que essa onda que se propagou aqui tem, ela gera essas infinitas, né, ou elas funcionam como se fossem infinitas novas fontes de onda. Então, aqui, ó, eu tenho uma nova fonte de onda. Ó a onda aqui que ela está gerando. Certo? Aqui a fonte gerou essa onda. Aí essa outra fonte aqui está gerando essa outra ondinha aqui. E por aí vai. Aí, quando a gente pegar todas todas não, né, que são infinitas, mas se a gente fizesse esse esquema aqui para observar como é que ficaria se a gente tivesse todas essas fontes aqui, né, a gente ia ter uma aproximação do que seria uma nova frente de onda. Tá? E aí, pelo princípio de Huygens, essa nova frente de onda vai ter suas fontes também que vão produzindo e assim a onda se propaga, segundo o princípio dele, tá? Só queria chamar a atenção para vocês aqui que às vezes esse esquema aqui ele pode passar a ideia de que a luz ela é uma onda bidimensional, né? Que ela se propaga só em um plano. Na verdade, a gente sabe que a luz ela é uma onda tridimensional, né? Ou pelo menos possui características de uma onda tridimensional. Ela está se propagando em todas as direções, né? Quando a gente acende uma vela, a gente não olha a vela só de frente, né? Ou só de lado. A gente é capaz de olhar ela. Se a gente acende alguma vela aqui em cima, a gente consegue olhar ela em cima. Se eu acendo uma vela embaixo de mim, eu consigo olhar ela embaixo também. Porque a luz que essa vela está produzindo, ela é emitida em todas as direções, certo? Então, aqui nesse exemplo, é como se a gente tivesse uma fonte aqui no meio, e aí essas frentes de onda aqui vão se propagando em todas as direções, né? Então isso é um exemplo mais ou menos de como a gente podia entender essa propagação esférica, né, de uma onda tridimensional. Ela está indo para todos os lados ao mesmo tempo, certo? E aí a inconsistência, né, na teoria ondulatória aí vai ser justamente essa propagação que a onda faz no espaço, né? Essa luz que vem do Sol e chega até a Terra. Se a luz é uma onda, como é que ela consegue se propagar no espaço? Pelo seguinte, aqui a gente observou que a gente provocou uma onda, né? E aí ela se propagou na água, né? A água é um meio material. A gente pode pegar o exemplo do som também, que é uma onda, a onda sonora, e ela é capaz de se propagar no meio material, que é o ar. Né? No espaço onde é o vácuo, a gente não tem meio material, ela não consegue se propagar, por isso a gente não tem som no espaço. Agora, se é uma onda, que é a luz, né, como é que ela consegue se propagar no espaço? Essa era a dúvida dos caras lá no século XVII. Tá? Era algo que não fazia sentido, né? Era o percalço aí que tinha a teoria ondulatória. Para que fizesse sentido, né, para que o Huygens conseguisse tentar, pelo menos, defender a teoria que ele estava colocando ali, ele propôs a existência do éter, né? Uma substância aí, tem inclusive várias produções culturais sobre ela, né? Você joga videogame aí também, você já deve ter ouvido falar de éter em algum jogo de RPG. Na física aqui, né? O Huygens ele vai dizer que o éter ele é justamente alguma substância que está aqui no vácuo. Né? Então, o vácuo ele não seria justamente a ausência de meio. Ela teria, na verdade, segundo o Huygens, né, essa proposta não é nada comprovado assim, teria essa substância aqui no espaço, e essa substância, de alguma maneira, iria interagir com a onda de luz, iria tornar possível a sua propagação no espaço, certo? A outra teoria que a gente vai trazer aí depois da Revolução Científica, né, com mais rigor, com mais robustez, é a teoria corpuscular agora, né? Que vem, de novo, se a gente observar igual a teoria ondulatória, vem dessas ideias aqui que a gente teve, né, mais na Idade Clássica, aqui, né, na Idade Antiga, de um corpúsculo que viaja, né, da fonte de luz até os objetos ou até os nossos olhos. E é justamente isso que vai trazer aqui o Newton, né, o Isaac Newton, bem famoso aí na mecânica clássica também,
sobre a luz, né? Ele vai defender essa ideia de que a luz ela é um feixe de partículas se propagando em determinado espaço aí, certo? E aí as contribuições dele vão ser as seguintes. Ele vai defender essa teoria corpuscular, né? A gente vai dar uma olhadinha nela já já. Ele vai falar também sobre a dispersão cromática, né? A gente vai dar uma olhada nisso, se bem que a gente já olhou bastante no vídeo sobre a parte visível do espectro eletromagnético, né? Se quiser ver com mais profundidade, você pode dar uma visualizada lá, ou nos outros vídeos dos nossos colegas aí do canal, que tem bastante material para vocês se aprofundarem aqui em luz. A gente está falando bastante de luz recentemente. E aí o desafio que vai ter a teoria corpuscular aqui do Newton vai ser justamente a interferência desses raios luminosos. Vamos ver por quê. Então, primeiro, pegar mais ou menos a vibe da teoria corpuscular, né? A gente tem um feixe de luz aqui, saindo dessa lanterna, e aí a gente teria aqui diversas partículas, certo? Viajando da fonte até, seja lá qual for o corpo em que elas vão estar incidindo, certo? Pode ser um anteparo, pode ser, sei lá, qualquer coisa. Um livro, uma bola, você. Então, isso é o que coloca aqui para a gente a teoria corpuscular. A dispersão cromática, né, para a gente lembrar do que é isso, o Newton ele fez o seguinte, ficou muito famoso também esse exemplo dele. Ele arranjou uma maneira de, acho que limpar, né, focar, colimar, né, tornar mais uniforme esse feixezinho de luz branca aqui. Então é quase a mesma ideia da câmara escura, né? Ele deixou o ambiente um pouquinho mais escuro e deixou a luz entrando só por um buraquinho, né? Só para deixar então um feixezinho aqui. E ele incidiu esse feixe de luz branca aqui em um prisma, certo? Esse prisma, como ele é um novo meio, a luz agora ela vai ser refratada, né? Até pelas ideias do Snell lá, pelas ideias do Ptolomeu, certo? Ó, então, tá vendo que eu tô sempre voltando, fazendo esse zigue-zague com os caras lá mais da antiga, com a galera de agora, mais pra frente eu vou continuar fazendo isso? Isso é interessante, a gente vai trocar uma ideia sobre isso no final. E aqui, quando esse raio de luz aqui refratou dentro do prisma, Newton conseguiu observar isso, esse espalhamento das cores do arco-íris aqui, né? Mostrando que essa luz branca aqui ela é formada por todas as cores juntas, né, se interferindo umas com as outras, certo? Então isso daqui é o fenômeno de dispersão cromática, certo? É quando a gente dispersa, espalha aqui as cores de uma luz branca. E aí o desafio que a teoria corpuscular vai ter que enfrentar aí, né, vai ter que lidar, é a interferência luminosa. Porque se a gente pensar aqui na luz branca, né, que ela é formada por todos esses outros raios, esses raios estão se interferindo, né? Eu estou incidindo no mesmo raio em cima de outro raio. E aí, se a luz é feita de corpúsculos que viajam da sua fonte até o anteparo, né? A gente tem todos esses corpúsculos vindo aqui, né? Se a gente tivesse 3 fontes diferentes de luz aqui, peguei nesse exemplo para a gente observar isso. Então a gente tem os corpúsculos viajando aqui, isso aqui, ó, aqui já começou a incidência da luz verde. Então, esses corpúsculos dessa fonte aqui, dessa primeira fonte que é a vermelha, eles vão estar entrando em contato com os verdes agora, né? E aí, a mesma coisa vai acontecer com essa terceira fonte dos corpúsculos azuis. Como é que todos esses corpúsculos, né, viajando à velocidade da luz, que a gente já tinha noção nessa época que era muito rápida, né? Como é que eles viajando nessa velocidade absurda, vários e vários deles, né, uma infinidade deles, assim, muitos, não se chocavam, né? Não atrapalhavam a sua própria propagação, né? Como é que eles conseguiam se manter aqui coesos, um desviando do outro aqui, conseguindo chegar ao anteparo sem nenhuma dificuldade, né? Ao anteparo e também ao seu olho, para você conseguir visualizar isso daqui, né? Eles são refletidos. Então essa era a dificuldade que teria que passar aí a teoria corpuscular, né? Como é que ocorria a interferência luminosa, pensando que a luz é composta de corpúsculos, de partículas. Mais para frente, né? Aqui quase para o século XVIII, XIX, né, comecinho do XIX, a gente vai ter
uma evidência experimental, né, que vai pegar esse caráter ondulatório que a gente discutiu mais na parte do Huygens, né, e vai fornecer uma prova para ele, né, vai oferecer uma evidência experimental, né. O responsável por esse experimento aqui vai ser o Thomas Young, certo? Ele vai fazer aqui o experimento da dupla fenda de Young, né, gerando aqui, mais uma vez o nome dele, as franjas. Um padrão de interferência aqui, um anteparo, a gente vai ver direitinho esse experimento, que a gente vai chamar das franjas de Young. Então, como é que funciona aqui esse experimento dele? A gente tem uma fonte de luz aqui na esquerda, tá? E ela está emitindo luz aqui para todas as direções, né? Aí ele coloca esse anteparo aqui, que está aqui embaixo, deixa eu tirar para vocês verem lá embaixo. A gente está chamando esse primeiro anteparo aqui de anteparo A, tá? Nesse anteparo a gente tem essa pequena fendinha aqui, bem pequena mesmo. Por que a gente tem essa pequena fenda aqui, né? A luz que está vindo de qualquer fonte, né, seja de uma lâmpada, seja de uma vela, né, seja, sei lá, do sol, ela, na ondulatória, a gente precisa desse conhecimento para poder entender isso, né, ela muda de fase diversas vezes no tempo, né, ela vai mudar a sua fase de propagação. E aí, para a gente conseguir observar o que o Young queria observar nesse experimento aqui, a gente precisa tornar a luz coerente. A gente precisa fazer com que ela não mude mais de fase, com que ela mantenha a sua mesma fase aqui, né? Talvez esse espaçamento aqui entre essas frentes de onda seja uma ideia interessante para eu falar para vocês, né? Aqui é como se a gente tivesse esses palitinhos representando as frentes de onda, todos embaralhados, assim. Eles estão na vertical, mas um está mais perto do outro, aí você vai pro próximo, tem mais espaço, tal. Eles estão meio bagunçados. Quando a gente faz a luz incidir aqui sobre essa fendinha, né, ela de prata aqui pra gente, a gente tem uma fonte de luz agora coerente, né, com bem espaçados aqui as frentes de onda bonitinhas. Aí depois a gente tem um segundo anteparo, que a gente vai chamar de anteparo B, tá? Só que agora com duas fendas, né? Então a luz vai difratar aqui e ela vai difratar aqui também, certo? Então a gente vai ter agora, se a gente lembrar do princípio de Huygens, né, que cada frente de onda produz novas fontes de onda, se a gente barrar todas as frentes de onda que encostarem aqui no anteparo, né, aqui no meio também, aqui na parte de baixo, a gente vai deixar passar só a parte da frente de onda que couber nessa fenda. Como cada frente de onda é formada por inúmeras fontes de outra, então aqui vai funcionar como uma nova fonte de onda, certo? E a gente tem duas fendas, a gente vai ter duas novas fontes de onda, certo? Essas fontes aqui vão produzir ondas, né? Vão fazer com que essas ondas se propaguem. E aí essas outras duas ondas aqui, elas vão se interferir, gerando esse padrão de interferência aqui, que vai parecer várias franjinhas, né? Claro, escuro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. E a gente, só fazer um paralelo aí para explicar como é que isso se dá, né? A gente lembra lá da ondulatória, da interferência construtiva e da interferência destrutiva, né? Dependendo de como as ondas se encontram, né? Duas ondas se interferem, elas podem ou aumentar a sua intensidade ou uma cancelar com a outra, né? Anularem sua intensidade. E aí, onde elas aumentam a intensidade, a gente enxerga a luz aqui mais clarinha, certo? Onde elas diminuem a intensidade, né, elas se anulam, a gente vai enxergar esses espaços escuros aqui, certo? Por isso que a gente tem esse padrão aqui de interferência, essas franjas de Young. E aí, por que isso é uma evidência experimental para a teoria ondulatória, né? Como isso vira um ponto para a teoria ondulatória? Difração, que é o que está rolando aqui nessas fendas, só acontece com onda. Então, ou a luz de fato é uma onda, ou ela pelo menos tem características de onda, né? Ela tem um caráter ondulatório. Então, a partir desse experimento aqui, dessa evidência experimental, a gente vai começar a acreditar que a luz, ela de fato é uma onda, né? As pessoas da época vão pensar que ela é uma onda de fato, né? Sem dúvida sobre isso. Então vai ser uma teoria mais aceita, as pessoas vão fazer mais
hipóteses e as outras teorias, né, em cima dela, tá? Não vai ser algo tão mais questionado por causa dessa evidência experimental. No entanto, ainda será assim, né? Que bom que vai ser. Agora, a gente vai ter um outro refinamento, né, com a teoria do Maxwell, que a gente deu uma abordada um pouquinho mais forte no roteiro passado, né? A gente deu aquela olhada no eletromagnetismo, que o meu colega Kawhi trouxe para vocês aí, e a gente falou sobre as ondas eletromagnéticas, né? O Maxwell vai dizer aquilo que a gente viu no vídeo passado, né? Que a luz ela é uma onda eletromagnética. Não só uma onda, mas uma onda eletromagnética, do tipo eletromagnética. E aí, dentro do que ele chama de espectro eletromagnético, né, de todas as outras ondas eletromagnéticas que a gente conhece, a luz ela representa só uma pequena faixa aqui, né? Só uma pequena parte de todas elas. Então a gente só é capaz de enxergar essas ondas eletromagnéticas aqui, que é o que a gente chama de luz, certo? E aí, baseado nessas características de onda dela, né, seu comprimento de onda, sua frequência de oscilação, ela vai ter uma cor ou outra pra gente. Agora, aqui na física moderna, né, isso vai ser mais explorado no outro vídeo, que vai falar especificamente sobre o efeito fotoelétrico, né, e tudo que está relacionado a ele. Então, eu vou dar só uma passada de lápis aqui em cima, tá bom? Vou só passar por cima dos tópicos. O resumo da luz na física moderna, né, do século XIX para XX agora, a gente vai notar, né, vamos conseguir extrair uma evidência experimental que vai dizer que a luz também é um corpúsculo, também é feita de partículas. Então agora a gente também vai ter uma evidência experimental de que a luz ela é feita de partículas, certo? Com o experimento de Leonard, né, esse filósofo é ótimo, pode ser filósofo também, esse físico aqui, do qual o Planck vai utilizar esse experimento dele aqui, e aí vai ser capaz de gerar uma relação, né, que ele vai encontrar para a energia que uma luz é capaz de transferir para o corpo onde ela está incidindo. Então, se eu incido uma luz em cima, sei lá, de uma parede, esse raio de luz ele está transferindo, né, está dando uma energia para as moléculas na parede. E essa energia, né, a quantidade de energia que está sendo fornecida para esse corpo que eu estou incidindo a luz, ele vai depender da frequência de oscilação dessa luz que eu estou emitindo lá. E não da intensidade dela, né? Se é uma luz mais forte, se é uma luz mais fraca. Sim, da frequência. Tá? Essa é a contribuição do Planck aí, que vai ser bem mais explorada no outro vídeo também. Só que aí, né, ficou uma parada um pouquinho mais teórica, assim, né? Não ficou tão abordada experimentalmente, tão bem explicada, assim. A gente vai ter esse famoso físico aqui, esse senhorzinho, o Albert Einstein, oferecendo para a gente aqui, propondo, né, o efeito fotoelétrico, que vai explicar como isso acontece, tá? Isso também é o carro-chefe do outro vídeo, então vou evitar dar uns spoilers aí para vocês, mas é o que vai trazer essa ideia de que a luz é feita de corpúsculos também. Então, para a gente poder explicar todos esses fenômenos, né, reflexão, refração, difração, dispersão cromática, tudo que a luz faz, a gente precisa admitir essas duas características para ela, né? Então a gente vai estar trazendo aí a questão da dualidade da luz, né? Às vezes ela pode se comportar como onda, às vezes ela pode se comportar como partícula. Se eu falar que ela só se comporta como onda, minha teoria ela vai estar limitada, né? Vai estar incompleta. Se eu falar que ela se comporta só como partícula também. Então a luz a gente ainda não tem certeza absoluta do que ela é, talvez a gente não tenha, né? Mas a gente sabe que ela tem essas duas características, certo? E aí, o que vai fazer com que a gente tenha algum grau de previsibilidade, né, que a gente saiba quando ela vai se comportar como onda, quando ela vai se comportar como partícula, entra aí a mecânica quântica, né? Vai buscar analisar essa probabilidade, certo? Então a última ideia aqui que eu queria trazer para vocês é de mostrar todas essas pessoas aqui que a gente citou na apresentação de hoje, né, no vídeo de hoje. Todo mundo que a gente citou, cada uma das contribuições deles, né,
Lembrando que a gente não citou todas as contribuições de cada um desses, e lembrando também que a gente pegou aqui um número menor de pessoas, né, para tornar esse tópico aqui um pouco mais sucinto, né. Não foram só essas pessoas que lidaram com a luz, né, estudaram a natureza da luz. Muitas e muitas outras, né, que contribuíram de maneira importante também, que a gente acabou não trazendo aqui. Então, quero só lembrar para vocês de que a ciência, né, a maneira como ela se constrói, é lenta. A gente viu aqui como demorou para que a gente tenha essa noção de luz que a gente tem agora, e ela é um trabalho coletivo, cooperativo, né? Alguém pega uma ideia de outra pessoa lá de 1000 anos atrás, vê por que pensou aquilo, tenta arranjar por meio experimental alguma evidência de se aquilo é real ou não, né? E dessa maneira a gente consegue definir essas coisas muito malucas, né? Tipo, uma onda eletromagnética, né? Tipo, você não acorda segunda-feira de manhã e você pensa nessa palavra. Não é algo comum para você. A gente constrói essas maluquices aqui para entender o mundo ao nosso redor, né? Avança a nossa tecnologia, a gente cria hoje internet, pisca-pisca, sei lá, videogame. Tem um negócio chamado PlayStation 4 aqui atrás que eu não fazia ideia do que seria isso, sei lá, em 2010, por exemplo, ou quem sabe, sei lá, na Idade Média. O que é PlayStation 4, mano? Não faz sentido, não é imaginável. Agora, imagina o que a humanidade ainda vai ser capaz de fazer com a ciência, né? Com todo esse processo organizado que a gente tem aqui de cooperatividade e rigor científico, né? Coisas inimagináveis aí. Então, é isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Aqui estão as nossas referências que a gente colocou no trabalho, tá bom? Vai estar na descrição, pra vocês darem uma olhada também, ver que a gente não tá falando isso só da boca para fora aí, ou pelo menos tentamos não. Lembrar vocês do nosso eventinho aqui, deixa eu voltar o slide só. Na sexta-feira a gente vai ter o Sextou com Astronomia, né? O professor Ricardo, os seus orientados lá, né? Junto com o nosso professor Alex Lino aqui, que é o coordenador do PIBID no campus de Caraguá, do IFE, né? E os colegas nossos também vão estar fazendo algumas apresentações com esse tema, certo? Sexta-feira, dia 4, às 3 da tarde, tá? Aqui está o link, vai estar na descrição para vocês aí também. E qualquer dúvida, vocês dão um toque aí nos comentários, vocês dão um toque lá para a professora também, tá? Ela fala com a gente. Qualquer feedback mesmo, a gente precisa de feedback. A gente precisa saber se esses vídeos que a gente está gravando aqui estão sendo legais ou não, tá bom? Então, muito obrigado, gente. Boa semana aí para vocês.